Bom, vamos lá então? Saudações a todos. Nessa aula de hoje, de Fundamentos de Lógica, é a aula 6, ok? Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre os seguintes tópicos. Nós iremos falar, primeiramente, sobre implicação lógica, tá? Depois vamos falar sobre equivalência lógica, ok? E por último, nessa aula de hoje, também falar sobre álgebra das proposições. Álgebra das proposições lógicas. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, vamos começar a falar sobre o tópico de implicação lógica. Tá? Vou pedir para vocês, pessoal, para vocês não fazerem confusão com outro operador aí que nós utilizamos nas aulas anteriores, que é o operador de condicional. Vocês lembram do operador de condicional, pessoal? Lembram dele? Como é que era o operador de condicional? Basicamente, ele era uma seta. Não disso, pessoal? Basicamente, o operador... Opa, pelo amor de Deus, agora entrou o vírus ebola aqui na sala, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu não vou dar aula hoje não, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que isso? Olha só. Então, já temos aqui 46, 47 pessoas na sala, né? Vamos lá. O que nós temos? Não confundam, ok? Não confundam esse operador aqui da implicação lógica com o nosso operador de condicional. Vocês lembram que como que era o condicional, pessoal? O condicional, ele era exatamente aquela seta, uma setinha para a direita. Lembram dela, pessoal? Então, o operador de condicional, basicamente, ele era a seta para a direita. Não confundam, agora a gente está falando sobre um outro operador diferente, que é a implicação lógica, tá? Perceba que ele também é uma seta para a direita, tá? Mas ele é uma seta para a direita que ele tem duas linhas. Perceberam isso, pessoal? Perceberam essa? Sim? Tá? Não confundam a implicação lógica com o condicional que nós já vimos anteriormente. Ok? Vamos lá. Então tá aqui, pessoal. Primeiramente falando sobre a implicação lógica. Ok? Então aqui em cima nós temos a representação, não é? Como é a representação gráfica da implicação lógica. Percebam que é diferente do condicional, não é a mesma coisa. Tudo bem? Então vamos lá. Definição. Dadas as proposições compostas P, né? Digamos que eu tenho aqui duas proposições compostas, P e Q, disse, né? Podemos afirmar, podemos dizer que ocorre uma implicação lógica, né? Ou podemos chamar somente de relação de implicação entre P e Q, ok? Quando a proposição condicional, tá? Proposição condicional P condicional Q trata-se de uma tautologia, ok? Primeira coisa, pessoal, o que era mesmo tautologia que a gente viu na semana passada? Né? A gente viu esse tópico aí de tautologia na semana passada. Quando mesmo, pessoal, que uma proposição composta é tautológica? Lembram disso? Perfeitamente, meus meninos, perfeitamente. Uma proposição composta é tautológica, ela é uma tautologia, quando a última coluna da tabela verdade, tudo bem? Ou seja, quando a coluna resultante der somente valores, o quê? Somente valores verdadeiros. Tudo bem? Então, voltando à definição aqui, pessoal, vou explicar de novo, tá? Que a gente vai usar essa definição daqui para frente. Então, a definição de implicação lógica. Vamos lá, novamente. Dadas as proposições compostas P e Q, disse que ocorre uma implicação lógica entre P e Q quando a proposição condicional P condicional em Q der como resultado uma tautologia. Tá ok, pessoal? Então, se nós aplicarmos, pessoal, se nós construirmos, não é? Se nós construirmos a tabela verdade, tá? Presta atenção.
Se nós construirmos, pessoal, a tabela verdade de P condicional Q, tá? E como resultado dessa tabela verdade do P condicional Q gerar uma tautologia, então nós podemos afirmar que a proposição composta P, tá? Que é essa aqui, podemos então afirmar que a proposição composta P, ela tem uma implicação, ela implica em Q. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? É uma coisa meio dependente da outra. Entenderam, pessoal? Eu preciso construir a tabela verdade de P condicional Q. E se ela der como resultado uma tautologia, então eu posso afirmar que P, que a proposição P, ela faz uma implicação lógica em relação a Q. Tudo bem, pessoal? Legal. Qual que é a notação, pessoal? Qual que é a notação da implicação lógica? A notação da implicação lógica é essa aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? P implica, né? Implicação lógica em Q. Tá? Então, qual que é o símbolo, pessoal, da implicação lógica? É esse cara aqui. Tudo bem, pessoal? Não confundir com o símbolo da condicional, né, pessoal? O símbolo da condicional é esse cara aqui, que eu acabei de desenhar agora. Tudo bem? Não confundir. Legal. Olha só, o que nós temos, pessoal? Continuando aqui, ó, na parte de baixo do slide. Eu tenho aqui a proposição composta P, né? Ela faz uma implicação lógica com a proposição lógica, né? Com a proposição composta Q, né? Então, veja bem, pessoal. P, né? Aqui embaixo. Percebam aqui. P implica, tá? P implica em que se e somente se a condicional, né, pessoal? A condicional entre P para Q der como resultado uma tautologia. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, o que está nessa tabela aqui embaixo, pessoal, que eu acabei de explicar agora para vocês, basicamente, essa tabela aqui, ela sintetiza esse conceito que está aqui na parte superior da tela. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, essa tabela que está na parte de baixo, ela simplifica esse conceito que eu acabei de explicar para vocês aqui na parte superior da tela. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho até aqui? Conseguiram entender a linha de raciocínio? Tranquilo? Maravilha, pessoal, maravilha. Tá. Vamos lá. Então, se eu fizer, novamente resumindo, se eu fizer P condicional Q e der como resultado uma tautologia, então eu posso afirmar nesse caso que P implica em Q. Legal. Continuando. O que nós temos aqui? Aqui, pessoal, estão aparecendo, né? Aqui estão constando algumas propriedades da implicação lógica. Tá? A implicação lógica é esse conceito que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então, aqui nós colocamos algumas propriedades da implicação lógica. Existe uma propriedade, pessoal, existe uma propriedade da implicação lógica que se chama propriedade, o quê? Propriedade transitiva. Tá? Essa aqui é uma propriedade da implicação lógica. E o que essa propriedade diz, pessoal? O que essa propriedade afirma? Ela afirma o seguinte, presta atenção aqui embaixo. Olha só. Olha só. Se eu tenho, pessoal, P, se o P implica em quê? Aqui está ruim para visualizar ali, né, pessoal? A linha amarela, a linha azul, eu vou escrever agora com amarelo, tá ok? Para ficar melhor. Então, olha só, pessoal, escrevendo em amarelo aqui, ó. Se eu tenho P, tá? Se o P implica em quê? Tá? Se o P implica em quê? E, ó o nosso E aqui, pessoal. E, se o Q implica em quem, pessoal? Em R, tá ok? Então, nós podemos afirmar, tá ok, pessoal? Nós podemos afirmar, de acordo com essa propriedade aqui, de acordo com essa propriedade transitiva, nós podemos afirmar que, então, P, aqui embaixo, né, pessoal? P implica em R. De novo, pessoal, veja bem, vou resumir agora. Concordem comigo, pessoal, que se P, aqui no começo,
aqui no começo, pessoal. Se o P implica em Q, e esse mesmo Q, essa mesma variável Q, implica em R, vocês concordam comigo, pessoal, então, que o P, esse cara que está aqui em cima, vai implicar no R? Estou colocando a setinha aqui para vocês. Concordam comigo, pessoal, de acordo com essa propriedade transitiva? Sim ou não? Sim. De novo, pessoal, mais uma vez. Pegando aqui, ó. Primeiro, se eu tenho o P implicando em Q. E essa mesma variável aqui embaixo, Q, pessoal, na linha de baixo. Na verdade, não é uma variável, né, pessoal? É uma proposição lógica composta completa. Tá? Então, quando eu falo de P, de Q de novo na segunda linha e de R, pessoal, tudo isso, na verdade, são o quê? São proposições lógicas compostas. Tudo bem, pessoal? Esse P, voltando aqui, ó. Né? Esse P aqui, esse Q aqui, esse Q aqui de novo, esse R aqui de novo. O que eles são, pessoal? Eles são proposições lógicas compostas, completas. Tudo bem? Então, só retomando aqui a explicação, pessoal, novamente. Se eu tenho aqui o P, se o P implica em Q, tá ok? E essa mesma variável, essa mesma proposição Q, ela implica em R, então eu posso afirmar, pessoal, o quê? Então, eu posso afirmar que essa proposição posta P, ela implica em R. Tudo bem, pessoal? Essa propriedade aqui ela é chamada de propriedade transitiva, ok? Que é uma das propriedades que nós temos dentro desse conceito aqui de implicação lógica, que nós estamos descrevendo agora. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Continuando. Legal. Ó, pessoal, então a gente acabou de falar de quem? A gente acabou de falar da implicação, né? Da implicação lógica. Agora eu já estou passando aqui para vocês um outro conceito, tá? Ele é chamado de equivalência lógica, tá? Olha só, novamente, pessoal, vou reforçar aqui com vocês para a gente não confundir. Esse equivalência lógica, ele é um símbolo, né, pessoal? Que ele é muito parecido com o operador que a gente já viu até agora. Vocês lembram, pessoal, qual que era o operador? Que é parecidíssimo com essa equivalência lógica? Vocês lembram dele? Do bicondicional. Perfeitamente. O bicondicional, perfeitamente, meninos e meninas, perfeitamente. Tá? Mas vocês perceberam, pessoal, o desenho do bicondicional e do equivalência lógica são diferentes? Não é a mesma coisa? Né? Por quê, pessoal? Como é que era o bicondicional? Como é que era? Como é que era o bicondicional? Vou desenhar aqui no chat. Era mais ou menos isso aqui, não era, pessoal? O bicondicional? Coloquei aqui no chat, não é isso? Até o Lucas ali escreveu. Concordam comigo, pessoal? Acabei de colocar no chat para vocês. Basicamente, o bicondicional era uma única linha. Era uma única linha que tinha seta para os dois lados. Lembra dele? Legal. Agora, como é que é o equivalência, pessoal? O equivalência, eu vou colocar aqui no chat. O equivalência lógica é mais parecido com isso aqui. Ó. Né? Eu tenho seta para os dois lados. Perfeitamente, Felipe. Eu tenho seta para os dois lados, mas eu tenho dois riscos. Né? Duas linhas. Ok, pessoal? Então, não confundir essa equivalência lógica com o bicondicional que a gente já trabalhou em aulas anteriores. Ok, pessoal? Reforçando aí essa diferença para vocês. Legal, vamos lá. Então, olha só, pessoal. Agora escrevendo, né, definindo, vamos aqui definir a equivalência lógica. Vamos lá. Equivalência lógica, está aqui. A equivalência lógica, pessoal, ela pode ser representada por esse símbolo, né, que a gente acabou de ver no slide anterior, né, que a gente acabou de discutir no chat. Pode ser representada dessa forma, ou também pode ser representada dessa forma aqui, pessoal, onde você tem três linhas. Estão vendo aqui? Eu tenho três linhas, uma embaixo da outra. Perceberam, pessoal? Então, vocês podem usar a equivalência lógica de uma dessas duas maneiras, de uma dessas duas representações gráficas. Eu, particularmente, pessoal, prefiro essa aqui, eu prefiro essa primeira. Tá ok? Eu, particularmente, prefiro essa aqui, que tem as setas para os dois lados e tem as duas linhas. Particularmente, eu prefiro essa. Tá? E, geralmente, é a forma que é mais utilizada. Ok, pessoal? É a maneira
que é mais utilizada nos exercícios, nos cálculos e assim por diante. Ok? Continuando. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá com calma. Olha só. Uma proposição P, não é? Uma proposição lógica composta P, ela será logicamente equivalente ou apenas equivalente a uma outra proposição Q, né? Então, nós podemos afirmar, pessoal, que uma proposição P é equivalente a Q se as suas tabelas verdade, ou seja, se a coluna resultante, pessoal, das duas proposições compostas, dessas duas proposições, forem o quê? Forem idênticas. Tá? Então, voltando, pessoal, voltando aqui à definição. Quando, pessoal, quando que eu posso afirmar que P, que a proposição P é equivalente a Q, pessoal? Quando que eu posso afirmar que as duas são equivalentes? Quando? Quando eu construo a tabela verdade da proposição P, eu também construo a tabela verdade da proposição Q, e aí eu comparo as duas, pessoal. Eu comparo a coluna resultante das duas. Tudo bem? Se a coluna resultante, pessoal, das duas tabelas verdade der resultado o quê? Igual, exatamente idêntico, tá? Então, nós podemos afirmar o quê, pessoal? Então, nós poderemos afirmar que a proposição P é equivalente à proposição Q. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Exatamente. Perfeitamente, Lucas. Quando o resultado for igual. Resumindo em poucas palavras, é isso aí, Lucas. Tá? Você faz as duas tabelas verdade, se as duas forem iguais, o resultado, se der o mesmo resultado, então eu posso afirmar que existe uma equivalência da proposição P para a proposição Q. Tudo bem? Perfeitamente. Continuando. Olha só, pessoal. Então, eu posso afirmar aqui, né, que existe uma equivalência entre a proposição P e a proposição Q, quando? Se eu construir, né, pessoal, a tabela verdade da proposição P, e eu construir também a tabela verdade da proposição Q, e ambas deram o quê, pessoal? Ambas derem tudo igual, tudo idêntico. Perfeitamente, Alan. Perfeitamente. Legal, pessoal? Então, aí a gente pode afirmar que existe uma equivalência lógica entre P e Q. Maravilha. Continuando, o que nós temos? Ó, pessoal, aqui inclusive a gente tem alguns exemplos, tá? São exemplos aqui da equivalência lógica, ok? Depois, pessoal, se vocês quiserem estudar um pouco mais, né, pegar mais exemplos, mais exercícios, esse exemplo aqui, pessoal, vocês viram que até inclusive esse exemplo foi escaneado, né? Aqui dá para a gente perceber, né, pessoal, que essas fotos aqui foram escaneadas. Essas fotos aqui foram escaneadas, pessoal, do livro do Alencar. Lembra do livro do Alencar? Que é um livro capa amarela, e eu venho falando bastante desse livro, né, pessoal, desde as primeiras aulas. E ele é um livro muito bom, pessoal, um livro fantástico para a gente poder trabalhar conceitos de lógica matemática, tá? Então, pessoal, se alguém quiser dar uma aprimorada, estudar um pouco mais os conceitos de lógica, pega o livro do Alencar, tá? O título do livro, pessoal, é esse aqui, ó, tá aqui embaixo. Iniciação à Lógica Matemática. Ok, pessoal? O livro do Alencar. É um livro capa laranja. É um livro muito bom que retrata lógica matemática, lógica computacional. Tá? Aí, pessoal, provavelmente, como a gente está nesse momento que a gente não pode, nós não podemos visitar presencialmente a biblioteca da universidade, pessoal, vocês podem pegar esse livro lá na biblioteca virtual. Lembra da biblioteca virtual, pessoal? Lá da Pearson? Né? Vocês conseguem ter acesso aos e-books da Pearson, só que vocês têm que acessar lá o site da biblioteca. Vocês acessam o site da biblioteca, tá ok? E lá vocês têm como acessar a biblioteca virtual e então acessar os e-books. Ok, pessoal? Ó, o coronavírus aqui está perguntando, pessoal, Vitor. Ó, na equivalência lógica, se você aplica isso, acaba fazendo dois códigos repetidos. Ou os dois repetidos fazem um só. Não sei se deixei claro.
Então, Vitor, ele funciona da seguinte forma, Vitor. Deixa eu ver se eu consigo destrinchar melhor o conceito para você. Ele funciona, Vitor, da seguinte forma. Eu tenho duas fórmulas. Eu tenho duas expressões, tá? Eu tenho duas expressões lógicas. E essas duas expressões lógicas, elas não são iguais. Tá, pessoal? Elas não são iguais. Elas podem ser expressões diferentes, tá? Eu posso ter expressões que têm, né? Uma usa condicional e ou, a outra só usa e ou. Então, a construção das duas expressões, as duas expressões, elas não são iguais, tá? Elas são diferentes, as duas formas, as duas expressões. Aí você constrói a tabela de uma e de outra, e aí se o resultado der igual das duas, aí quer dizer que existe equivalência. Mas essas duas expressões iniciais, elas não são iguais, tá? Elas não precisam ser iguais, tá? Não sei se ficou claro, Vitor. Não sei se também é exatamente essa pergunta que você fez, tá? Senão você pode questionar de novo, ok? Fique à vontade. Legal. Ó, vamos ver esse exemplo aqui então, pessoal, de equivalência lógica? Vamos dar uma olhadinha aqui nele? Vamos lá. Então, presta atenção aqui, pessoal, o que nós temos. Olha só, primeiro eu pego aqui o texto. Olha só. Podemos afirmar que P condicional P e P, ele é logicamente equivalente com a expressão P condicional Q. São duas expressões, tá ok, pessoal? Tudo bem? Essa aqui seria a primeira que eu estou colocando para vocês. E essa aqui seria quem? Essa aqui seria a segunda, aqui na segunda linha. Ok, pessoal? Então, ele está dizendo que nós podemos afirmar que P condicional P e Q é logicamente equivalente a P condicional Q. Porque as suas tabelas verdades são idênticas. Tá? Bom, ele está afirmando isso agora, mas a gente tem que tirar a prova real, né? A gente tem que tirar isso a limpo para ver se realmente está acontecendo. Tá? Então, nós temos o quê, pessoal? Temos aqui essa primeira expressão, essa primeira forma, e aqui temos a segunda. Ok? Vamos então, pessoal, primeiro essa primeira aqui, ó. Essa primeira. Pergunto, pessoal, o que a gente vai resolver primeiro nessa fórmula aqui? O que a gente resolve primeiro pela tabela de precedência, pessoal? O que a gente resolve primeiro aqui? Lembram? É isso mesmo, né, Giovana? Gabriel, Paulo, Danilo. Perfeitamente. Primeiro o E, tá? Onde está o E, pessoal? Está aqui, ó. Aqui em cima. Estão acompanhando comigo, pessoal? Está aqui o E. Então, eu vou fazer a aplicação direta da tabela verdade do E, que é tranquilo para a gente, né, pessoal? Ó, verdadeiro e verdadeiro da verdade. Verdadeiro e falso da falso. Falso e verdadeiro da falso. Falso e falso da falso. Legal. Perfeito. E agora, pessoal, qual é a parte seguinte que a gente vai resolver aqui dessa fórmula, pessoal? Qual é a parte seguinte dessa fórmula aqui? O conde. Perfeitamente, Giovanni. Alan, Paulo, todo mundo. Condicional. Perfeito. Que está onde, pessoal? Está exatamente aqui, correto? Está aqui a resolução do condicional. Ou seja, a gente vai ter que pegar, pessoal, o valor de P, não é? E fazer o condicional com P e Q. Relembrando, pessoal, qual era a única situação da tabela verdade do condicional que dava resultado falso? Vocês lembram, pessoal? Qual era a única situação da tabela verdade do condicional que dava resultado falso? Lembra? V condicional falso. Perfeito, Giovanni, Henrique, meninos, meninas, Felipe. Perfeitamente. Pega comigo aqui, pessoal. Bom, as únicas situações que eu tenho verdadeiro e verdadeiro, pessoal, é aqui e aqui, correto? Esses dois primeiros. Olha do outro lado. Tem verdadeiro aonde, pessoal? Peraí, escapou aí a linha, eu escrevi a mais. Ó, eu estou fazendo daqui, né, pessoal? Escrevendo aqui a minha linha de novo. Vou fazer P condicional de P e Q. A única situação, pessoal, onde eu tenho V na variável P seria aqui e aqui, correto? Então, vamos olhar do outro lado. Aqui é V condicional F, pessoal? Não. Aqui é V condicional F? É. Então, nesse caso aqui, pessoal, vai dar falso. Em todos os demais casos, vai dar o quê? Já sabemos que vai dar verdadeiro. Tá? Legal.
E agora, pessoal, qual que é o segundo passo? A gente queria fazer a comprovação da segunda expressão, não é? Lembra que a gente queria fazer a comprovação da equivalência lógica? Lembram? Então a gente vai fazer a comprovação agora de P condicional Q. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Junto comigo aqui. Vou ter que pegar o P, voltando aqui, pego o meu P e vou fazer o condicional em Q. Tem alguma situação aqui que vai dar falso, pessoal? De P condicional Q? Qual linha, pessoal, vai dar falso aqui? Do P condicional Q? Somente a segunda linha, correto, pessoal? Perfeitamente, somente a segunda linha dá o resultado aqui falso. Todos os demais vão dar resultados o quê, pessoal? Verdadeiros. Ou seja, pessoal, concordam comigo que o que a gente pode concluir? Que entre P condicional, P e Q, e entre P condicional Q, nós temos o quê, pessoal? Entre essas duas expressões? O que a gente pode concluir, pessoal, entre essas duas expressões aqui? Essas duas proposições compostas? Exatamente. Exatamente, meninos e meninas. Exatamente. Podemos concluir que existe uma equivalência lógica entre as duas proposições compostas. Porque o resultado de ambas, na tabela verdade, foi igual. Tudo bem? Próximo, pessoal, me ajuda lá, aqui embaixo. Agora quero comprovar que essa expressão aqui, ela faz equivalência lógica com essa. Ou seja, o resultado dá o mesmo, né? Que o resultado final dá idêntico. Vamos lá, pessoal, me ajuda lá, de novo. Onde é que está o P? Esse cara aqui, ó. P condicional o quê? Onde ele está? Está aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Tabela do condicional é tranquilo para nós, né, pessoal? Já está tranquilo. A gente sabe que somente vai dar falso aonde? Aqui. Nesse ponto, na segunda linha. V condicional, perfeitamente, Renan. V condicional F dá F. Todas as outras situações vai dar verdadeiro. Ok? Agora me ajuda, pessoal, aqui. Nessa fórmula aqui, ó, pessoal, nessa segunda fórmula. O que a gente vai executar primeiro, pessoal, nessa fórmula aqui? O não, a negação, perfeitamente. Primeiramente a negação. Legal. Então eu venho aqui para a tabela. Está aqui a nossa negação. Ok, pessoal? Vamos fazer a negação de quem? Do nosso P. Correto, pessoal? Só negar. Então, verdadeiro fica falso, verdadeiro fica falso, falso verdadeiro, falso fica também verdadeiro. Tudo bem? Mas está faltando fazer mais alguma coisa, não tá, pessoal? O que está faltando a gente executar agora? O que está faltando? O que está faltando a gente executar, pessoal? Aqui, nessa fórmula, o ou. Perfeitamente, Alan, Giovana. Perfeitamente. Faltando o ou. Então vamos executar aqui o ou. Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer o ou de quem para quem? Ó, a gente vai ter que pegar o valor aqui de não P, correto, pessoal? Pegar o valor aqui de não P e fazer o ou com quem? Com Q. Correto, pessoal? Esse caminho. Tabela do ou para nós também é tranquilo, né, pessoal? É tranquilo. Tabela do ou é só você verificar, né? Se tiver verdadeiro, o resultado já é verdadeiro. Então vamos pegar aqui, pessoal. Ó, aqui já tem verdadeiro, aqui já tem o verdadeiro também. Ah, opa, aqui eu tenho falso, né? Falso e falso. Então vamos olhar do outro lado. Vamos olhar do outro lado. Aqui eu tenho falso. Bom, então nesse caso, como eu tenho falso e falso, né, pessoal? Nesse caso aqui, como eu tenho falso e falso, o resultado é falso. Aqui, como eu tenho falso e ou verdadeiro, falso ou verdadeiro, o resultado vai dar verdadeiro. Os outros dois a gente já tinha comprovado que daria verdadeiro também, né, pessoal? Tudo bem? Logo, o que a gente pode concluir? Olha só, pessoal, concordem comigo que, olha só, o resultado da primeira expressão e o resultado da segunda expressão também foram o mesmo, pessoal? Não deu o mesmo resultado? Sim ou não? Sim. Perfeitamente. Sim, deu o mesmo resultado. Logo, novamente, pessoal, a gente pode concluir o quê? Perfeitamente, Renan. Logo, novamente, a gente pode concluir que trata-se também de uma equivalência lógica
entre essas duas expressões, essas duas proposições lógicas, existe uma equivalência, né, pessoal? Existe uma equivalência lógica entre elas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Sossegado? Legal? Maravilha. Vamos lá, prosseguindo. Ó, vocês lembram, pessoal, que agora há pouco eu passei para vocês uma propriedade da implicação lógica. Lembra que eu passei agora há pouco? Passei uma propriedade da implicação lógica. Agora eu estou passando para vocês, pessoal, duas propriedades da equivalência lógica. Ok? Então vamos lá. Vamos ver essas duas propriedades da equivalência lógica. Vou mudar aqui a cor do lápis, né? O amarelo fica melhor nesse caso. Então vamos lá, pessoal. Primeira propriedade da equivalência lógica. Tem aqui uma propriedade que é chamada de simétrica. Tá? Vamos ver o que é essa propriedade simétrica, pessoal. Vamos ver. Ó, se eu tenho, pessoal, uma fórmula, né? Se eu tenho uma proposição P que faz equivalência, né? Faz equivalência com uma fórmula Q, tá? Então, eu posso afirmar que essa mesma fórmula, que essa mesma proposição composta Q, ela faz uma equivalência com quem? Com a fórmula P, com a proposição lógica composta P. Entenderam, pessoal, essa regra de simetria? Essa regra de simetria? Simetria lembra até espelho, né, pessoal? Não existe simetria lá no espelho, pessoal? Onde mais que tem simetria? Ah, simetria, sabe, pessoal, uma coisa que é simétrica, que a gente às vezes esquece? O nosso rosto, pessoal. Vocês sabiam que o nosso rosto é simétrico? Você sabia que o nosso rosto é simétrico? Eu vou explicar de novo, pessoal, fica tranquilo. Mas deixa eu falar só do exemplo do rosto. Vocês sabiam que o nosso rosto é simétrico, pessoal? Se, por exemplo, você cortar o seu rosto, pessoal, no nariz, se você não vão fazer isso, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, depois vão falar que o professor Juliano mandou você fazer isso. Mas se você dividisse, pessoal, o seu rosto no meio, será que é? Será que nem todo rosto é? Nem todo rosto é assimétrico. Nossa, tem um ali que ia pegar a faca. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Mas é verdade, né? Tem um colega aí que falou. Será que tem uns rostos que não são simétricos? Que são assimétricos? Acho que sim, né, pessoal? Tem. Acho que tem sim, pessoal. Às vezes tem rosto que ele não tem a mesma simetria, que tem uma diferença. O Corona aqui falou, o Vitor falou, pessoal, que 10% da população é assimétrico. É aquela velha frase, né, Lucas? Metade da laranja, né? É verdade. Nossa, mas eu não sabia disso aí, Corona. Vitor, eu não sabia disso mesmo. Bacana. Então, 10% da população é assimétrico. Ou seja, pessoal, o que é isso? Quer dizer que uma metade do rosto não é igual a outra. Então, 10% da população é assimétrico. Eu não sabia disso. Bacana. Mas 90% da população, pessoal, digamos assim, 90% da população é simétrico, né? O Corona aí disse que o Tom Cruise tem o rosto simétrico. Eu não sei, eu acho que sim. Não sei. Mas aí 90%, né, pessoal? 90% da população, né? 90% da população é simétrico, ok? Tudo bem. Então, voltando à explicação, tá ok, pessoal? Vou voltar aqui à explicação teórica. Vamos lá de novo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá para vocês tentarem pegar essa parte da explicação. Vamos lá. De novo, deixa eu apagar. Vou apagar aqui para não ficar tanto rabisco no slide. Ó, de novo. Em amarelo, pessoal. Vamos lá. Seguinte. Se o P é equivalente a Q, então o Q também é equivalente a P. O inverso. O inverso, né, pessoal? O inverso. Seria um inverso do outro. Resumindo, pessoal. Se o P é equivalente a Q, então o Q também é equivalente a P. Um é o inverso do outro. Não sei se ficou fácil, pessoal, explicando assim. Ficou mais fácil? De novo, pessoal. Se o P é equivalente a Q, então o Q também é equivalente ao P. O que é isso, pessoal? Como se fosse a ida e a volta. Concorda, pessoal?
Concorda comigo que é como se fosse a ida e a volta? Se o P é equivalente a Q, então o Q também é equivalente a P. Tudo bem, pessoal? Se eu sou equivalente a uma outra pessoa, a outra pessoa também é equivalente a mim. Digamos assim, pessoal. Tá? Pegando um exemplo aí. Tudo bem, pessoal? Ficou mais claro? Tranquilo? Puxa vida, verdade, verdade. Tudo bem, pessoal? Ficou mais claro? Tranquilinho? Legal. Então, essa propriedade aqui, pessoal, ela é chamada de propriedade simétrica, né? O espelho é simétrico também, né, pessoal? O espelho não é simétrico? Quando você não vê as coisas o inverso, pessoal, você vê o inverso das coisas no espelho, não vê, pessoal? Vê, né? Então, o espelho também é simétrico, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos para o próximo, pessoal. Próxima propriedade da equivalência lógica é a propriedade transitiva. Tá aqui. Essa propriedade transitiva, pessoal, acho que vai ficar mais simples para vocês entenderem. Vai ficar mais fácil. Sabe por quê? Porque essa propriedade transitiva é a mesma propriedade transitiva que eu expliquei agora há pouco para vocês, quando eu estava falando da implicação lógica. Lembra, pessoal, quando eu falei para vocês da implicação lógica agora há pouco? Lembram? Lembra que na implicação lógica apareceu a propriedade transitiva? Lembram dela, pessoal? É a mesma coisa. Mas eu vou explicar de novo. Tá ok? É a mesma coisa. Vamos lá. Se o P tem equivalência com Q, e se o mesmo Q, se a mesma expressão Q tem equivalência com R, logo, então, por consequência, a gente pode concluir o quê, pessoal? Que o P faz equivalência com... Que o P faz equivalência com quem, pessoal? Com R. Ok, pessoal? Tudo bem? Eu não sei se vocês lembram, pessoal, não sei se estão lembrados, mas essa regrinha aí da propriedade transitiva, ela, inclusive, a gente pode até usar essa regrinha da propriedade transitiva lá naquele exemplo que a gente viu na primeira aula do curso, até naquela aula introdutória. Vocês lembram quando a gente deu aquele exemplo, pessoal, não lembro qual era o exemplo de Platão, pessoal, Aristóteles, né? Lembra que ele falava lá de todo homem, o Aristóteles? Lembra exemplo, pessoal? Naquele exemplo lá do começo da disciplina da aula 0, ele já era a aplicação de propriedade transitiva. Tá? Pessoal, perguntas. Tranquilo, pessoal, essa propriedade transitiva? Sossegado? Tranquilo? Sim? Basicamente a mesma coisa que eu expliquei para vocês agora há pouco, quando eu expliquei a propriedade da implicação lógica. É a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, então. Vocês estão percebendo que eu estou indo bem devagar, né, pessoal? Para a gente não deixar nada sem entender. Tá? Vamos lá. Bom, agora eu vou explicar aqui para vocês, pessoal, que a gente chama de um teorema. Né? Vou explicar para vocês aqui um teorema. Um teoremazinho. O que é um teorema, pessoal? Primeira coisa, o que é um teorema, né? Vamos entender o que é um teorema. Você já deve ter ouvido falar, pessoal, dessa palavra teorema quando vocês fizeram matérias de matemática no passado, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Se vocês já ouviram falar de hipótese, teorema, né? Vamos aqui demonstrar um teorema, fazer uma demonstração de um teorema. Provavelmente, teorema de Pitágoras, né, Felipe? Perfeito. Né? Então, você já tem ouvido falar do teorema de Pitágoras, né, Felipe? Lá na matéria de matemática. Perfeitamente. Mas o que é um teorema, pessoal? Só colocando para vocês aqui que é um teorema. Ó, colocando aqui, ó, grande Pitágoras, verdade, Felipe, grande Pitágoras, famoso Pitágoras. Ó, o que é um teorema, pessoal? Um teorema, ele é uma proposição que pode ser demonstrada por meio de um processo lógico. Ou seja, o que é um teorema, pessoal? Um teorema é algo que a gente consegue fazer uma demonstração, né? A gente tem um teorema e a gente consegue fazer uma demonstração daquele teorema através de algum processo. Tá? Pode ser um processo lógico ou não, né? Tudo bem, pessoal? Nós temos aquele teorema e eu posso fazer uma demonstração passo a passo daquele teorema, para mostrar como funciona aquele teorema. Tudo bem? Então, esse é o conceito de um teorema, tá? Mas vamos lá. Vamos ver qual é o teorema que eu estou explicando aqui para vocês, pessoal. Vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho a proposição composta P
e eu tenho a proposição composta que. Tudo bem? Aqui eu estou afirmando o quê, pessoal? Estou afirmando o seguinte, que se eu tenho, ó, nosso cara aqui, ó, que a gente acabou de explicar, equivalência, né? Tudo bem? Ó, se o P tem equivalência, né, pessoal? Se o P é equivalente, né? Se o P é equivalente a Q, lembrando que P e Q são duas proposições lógicas compostas. Tudo bem, pessoal? São duas expressões lógicas. Tudo bem? Tranquilo? Então, voltando aqui. Ó, se, né, pessoal? Se o P, se ele tem uma equivalência em relação a Q, tá? Se ele tem uma equivalência lógica, se e somente se a bicondicional P, bicondicional Q, for também uma tautologia. Olha que regrinha bacana, pessoal. Olha que regrinha bacana para a gente saber se duas formas são equivalentes. Olha que regrinha bacana. De novo, pessoal, explicar de novo. Olha só. Eu tenho, então, no caso, duas proposições lógicas compostas. Quais são elas? P e Q. Tudo bem, pessoal? São duas proposições lógicas compostas. P e Q. Se vocês fizerem, pessoal, isso aqui, ó. Se vocês pegarem a proposição lógica composta P e fizerem... Quem que é esse cara aqui mesmo, pessoal? Quem que é esse símbolo que eu acabei de desenhar? Quem que é esse cara aqui? Lembra dele? Bi, exatamente, bi. Bicondicional, tá? Então, se eu fizer, pessoal, eu tenho a proposição lógica composta P e eu faço uma condicional com quem? Com Q. Com Q. E o resultado, pessoal, der uma tautologia, então eu posso afirmar que P é logicamente equivalente a Q. Percebam, pessoal, a volta que a gente teve que dar para fazer essa comprovação da equivalência lógica, né? Mas ficou claro, pessoal? Tudo bem? De novo. Vou escrever de novo aqui, pessoal, para ficar mais claro. Ó, perfeito. Eu tenho uma proposição lógica P. Eu tenho uma proposição lógica Q. Tá? Se eu aplicar, pessoal, o bicondicional entre as duas, são duas expressões, tudo bem? São duas expressões, expressão P e expressão Q. Se eu aplico uma bicondicional, pessoal, no meio das duas aqui, aí eu crio a tabela verdade, tudo bem? Eu preciso criar a tabela verdade de tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Eu crio a tabela verdade de P bicondicional Q, e se o resultado, pessoal, der uma tautologia, o que é tautologia mesmo, pessoal? Tudo resultado verdadeiro. Percebam. Exatamente. E se der, pessoal, como resultado tudo verdadeiro, se der uma tautologia, então eu posso afirmar o quê, pessoal? Posso afirmar isso que está aqui no começo do slide. Posso afirmar que P e Q são logicamente equivalentes. Tá? Ó, vou fazer um resuminho aqui legal para vocês, pessoal, agora daquele símbolo que eu tinha explicado para vocês no começo e agora da equivalência. Lembra da implicação, pessoal? Lembra da implicação? Qual que era a regrinha mesmo da implicação, pessoal? A implicação era da seguinte forma. Eu vou apagar aqui, pessoal, para não confundir. Como é que era a nossa implicação? No caso da implicação lógica, pessoal, a gente tinha que aplicar o condicional. Exatamente, Felipe. Perfeitamente. Lá no implicação, a gente tinha que aplicar o condicional nas duas fórmulas. Se der tautologia, então quer dizer que se trata de uma... O quê? Se trata de uma implicação lógica. Perfeitamente, Felipe e Giovana, vocês pegaram a ideia. De novo, pessoal, de novo. Como é que funciona a implicação lógica? No caso da implicação lógica, eu tenho duas fórmulas, tá? E nessas duas fórmulas, se eu quiser fazer um condicional, se eu fizer um condicional entre as duas e der uma tautologia, então, por conclusão, eu posso afirmar que entre essas duas fórmulas existe uma implicação lógica.
E aqui, pessoal, como é que funciona aqui nesse slide que eu acabei de explicar agora? Como é que funciona? Eu pego as duas fórmulas, né, as duas expressões e faço um bicondicional. Né? Faço um bicondicional. Se der resultado tautológico, se der uma tautologia, então posso afirmar que existe equivalência entre essas duas fórmulas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Perceba que a gente resumiu esses dois conceitos importantes que a gente viu na aula de hoje aí em 2 ou 3 frases. Ok, pessoal? Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar, pessoal, até agora? Sim? Legal. Senão depois vocês podem ir questionando depois, tirando as dúvidas. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vamos prosseguindo. Vamos prosseguir. Ó, agora, pessoal, eu vou explicar esse tópico aqui, pessoal, que se chama de álgebra das proposições. Tá? Esse tópico aqui, pessoal, com certeza eu vou retomar esse tópico com vocês nas próximas aulas. Tá ok, pessoal? Eu vou retomar nas próximas aulas, porque ele tem bastante regra, tem bastante propriedade. Então, certamente, esse tópico aqui de álgebra das proposições, eu vou retomar ele com vocês nas próximas semanas. Tudo bem? Mas vamos lá. Hoje a gente já vai dar uma introduzida. Tudo bem, pessoal? Vamos dar uma leve introduzida, falar um pouquinho dos conceitos iniciais. Então, vamos lá. Álgebra das proposições, parte 1. Depois eu vou explicar para vocês a parte 2. Ok? Vamos lá. Apresentamos a seguir algumas equivalências lógicas. O que era mesmo, pessoal, equivalência lógica? Já expliquei para vocês. O que era mesmo equivalência lógica? Puxa vida, o que era mesmo, pessoal, equivalência lógica? Tem que pegar as duas fórmulas, né? E se você quiser, Alan, para ser mais direto, pode ser assim, Alan. Perfeitamente, Alan. O que é equivalência lógica, pessoal? Você tem duas fórmulas, né? Tem duas expressões. Você faz a tabela verdade das duas expressões e o resultado tem que dar idêntico, tem que dar igual. Isso aí que o Alan falou. Perfeitamente. Alan, Ana, Beatriz, Danilo, exatamente. Tá? Ou também, se vocês quiserem, né, meninos e meninas, dá para usar aquela regra do bicondicional também. Né? Também daria para usar a regrinha do bicondicional em vez de a tautologia. Também daria. Mas eu estou entendendo, pessoal, que eu acho que é mais fácil falar que a coluna resultante das duas expressões são iguais. Concordam comigo, pessoal? Acho que é mais fácil falar assim, não é? Concordam comigo? Fica mais simples, né? Fica mais lúdico. Falar que eu tenho as duas expressões, tenho as duas fórmulas, e o resultado de ambas dá igual. E aí eu tenho equivalência lógica. Fica mais fácil falar assim, com certeza, viu, Carlos, Felipe, simples, mais lúdico. Então vamos lá. Apresentamos a seguir algumas equivalências lógicas, ou seja, algumas proposições lógicas cujas tabelas verdades são idênticas, tá? E então podem ser consideradas, então, logicamente equivalentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, vamos ver agora, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês, primeiramente, algumas propriedades da conjunção. Tá? A conjunção é o nosso E, né? O nosso operador E. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, pessoal, algumas propriedades da disjunção, tá? Do nosso operador OU. Ó, vamos lá, pessoal, vamos ver, vamos conhecer, né? Vamos conhecer algumas dessas propriedades. Essas propriedades, pessoal, elas já foram comprovadas, tá, pessoal? São teoremas, elas já foram comprovadas, tá? E se você for estudar, pessoal, em qualquer livro de lógica matemática, em qualquer livro de lógica computacional, você vai encontrar essas propriedades. Ok? Não, vai você entender sim, pessoal. Fica tranquilo, vocês vão entender sim. Vocês estão pegando bem. Aliás, vocês estão voando, pessoal. Lembra da semana passada? Vocês estão voando em lógica. Vocês estão voando, estão decolando, pessoal. Vocês estão decolando, vocês estão muito bem. Vamos lá. A gente está fazendo aos poucos, fazendo com calma, tá? Vocês estão literalmente voando, né? Criaram até um avião de papel na semana passada. Vamos lá, pessoal. Então, essas regrinhas, pessoal, essas regrinhas já foram comprovadas, ok? Você pega qualquer livro de lógica, você encontra essas propriedades, você encontra essas regras, tá? Já foi feita uma análise e elas são propriedades verídicas, né? Existem essas regras, tá? Então, vamos lá.
Primeira propriedade aqui, pessoal, é chamada de propriedade idempotente. Tá? Ela tem esse nome aqui mesmo. Propriedade idempotente. O que é isso, pessoal? Se eu tenho, pessoal, uma fórmula P e P, isso, pessoal, é equivalente a somente P. Tudo bem, pessoal? Então, se você construir, pessoal, uma tabela verdade, se você construir uma tabela verdade, pessoal, do P e P, vai dar o mesmo resultado se você tivesse uma fórmula somente com P. Tá? São equivalentes, tá, pessoal? Elas são equivalentes. Tá? Depois, se vocês quiserem fazer esse exercício, pessoal, vocês podem até fazer isso depois numa folha de papel para comprovar essa informação. Tá? Se você constrói a tabela verdade, pessoal, desse cara aqui e desse cara aqui, o resultado será o mesmo. Logo, podemos dizer que existe o quê, pessoal? Existe equivalência. Tudo bem? Então, essa regrinha aqui, ela é chamada de regra idempotente. Próximo. Vamos lá. Próximo. Uma regrinha aqui chamada de comutativo. Isso aqui é relativamente simples, pessoal. É relativamente fácil. Ó, o que ele está falando aqui, pessoal? Se eu tenho essa fórmula P e P, né? P e P é equivalente a Q e P. Concorda comigo, pessoal, que são equivalentes? Concorda comigo que são equivalentes? Concorda comigo que eu só troquei a ordem das duas variáveis, pessoal? Concorda comigo que eu só fiz uma inversão? Só fiz uma troca? Fiz. Era P e Q, e do outro lado eu inverti de Q e P. Então, se vocês construírem, pessoal, a tabela verdade desse lado e desse, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, novamente, pessoal, existe o que aqui? Uma equivalência. Ó, essas regrinhas aqui, pessoal, é o seguinte. Ó, até para dar uma dica para vocês aí, né, Ids? Deixa eu dar até para dar uma dica interessante para vocês aí, Ids, meninos e tudo mais. Essas regrinhas aqui, pessoal, com o tempo, vocês vão ter que meio, digamos assim, não digo decorar, né, pessoal? Que decorar não é a melhor forma de estudar. Mas vocês vão ter que fazer uma técnica aí para mentalizar essas propriedades aqui. Sabe por quê, pessoal? Sabe por quê? Não, pessoal, mas com o tempo vocês vão se acostumar. Vocês vão se acostumar. Sabe por quê, pessoal, que vocês vão precisar dessas regrinhas aqui? Porque, olha, mais lá para frente, pessoal, depois da Páscoa, não é para agora. Não é para agora, pessoal. Depois da Páscoa, a gente ainda vai ter que fazer prova parcial, vai ter feriados aí no meio, então tem muita água para rolar, tá? Tem muita água para rolar ainda, não fiquem preocupados. Porque, por exemplo, pessoal, eu vou chegar lá na frente com vocês e eu vou dar uma fórmula lógica grande, gigantesca, tá? Eu vou dar uma fórmula grande para vocês, pessoal. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que usar essas propriedades para ir fazendo a redução dessa fórmula lógica. Entenderam, pessoal? O que vocês vão ter que fazer lá na frente? Você vai ter uma fórmula lógica grande, tá? Gigantesca. Aí você vai começando a usar essas regrinhas que eu estou explicando agora para você ir fazendo redução da expressão lógica para uma expressão lógica menor, para uma expressão lógica mais simples, tá? Aí depois, pessoal, não, pessoal, é tranquilo, vocês vão ver. Aí depois, pessoal, olha só. Depois vocês vão começar a visualizar a aplicação disso aí, sabe aonde? Aonde? Naquela parte de circuitos digitais. Não, pessoal, não vai morrer não, pelo amor de Deus. Já ouviram falar, pessoal, daquela parte de circuitos digitais? Que você tem porta Z, porta OU, porta NOT. Alguns de vocês, eu sei que já ouviram falar dessas coisas, pessoal. Já ouviram? Ouviram falar da parte de circuitos digitais. Então, só que, olha só, Danilo, eu não vou trabalhar com circuitos lógicos com vocês, circuitos digitais com vocês, não é o foco da minha matéria. Eu não vou trabalhar com isso com vocês, não vou, tá? Mas vocês vão perceber, Danilo, que todo o conhecimento que eu vou passar para vocês aqui, Danilo, vai ser extremamente útil para depois vocês pegar um circuito digital e fazer uma melhoria, fazer otimização de um circuito digital e criar uma placa, né? Criar uma CPU, criar uma placa e alguma coisa nesse sentido. Ó, o Felipe até falou que vocês estão passando isso. Vocês estão trabalhando com isso. Perfeitamente, Danilo. Então, lá na frente, Danilo, vocês vão começar a juntar essas coisas. Lógica matemática, circuitos
e organização e arquitetura de computadores. Lá na frente vocês vão juntar tudo isso. Tá? Não vão surtar não, Ides. Não vão não, vocês estão voando. A gente falou isso semana passada, vocês estão voando em lógica. Vocês estão muito bem. Vocês estão acompanhando super de boa. Tá? Mas isso não é para agora, pessoal. Isso não é para agora. Não estão mais? Tombou o avião? Tombou o avião, pelo amor de Deus. Tamo mais não. Não, oremos. Pelo amor de Deus, pessoal. Capotou o Boeing. Não, pessoal, mas fica tranquilo, porque isso aí é só depois da prova parcial. Tá? É só depois da prova parcial que a gente vai começar a aprofundar essas coisas aí. Tá? Tudo bem, pessoal? Aliás, olha só. Esse conteúdo aqui, pessoal, eu não devo cobrar. Esse corona não, pessoal. Puxa vida. Esse slide, pessoal, esse slide aqui de hoje eu não vou cobrar na prova parcial, tá? Tá ok, pessoal? Na prova parcial, que depois eu vou falar mais para vocês, a prova parcial vai ter a aula 5. Tá bom, pessoal? Porque esse cara aqui, esse slide aqui, ele já começa a ficar um pouco mais confuso. Tudo bem, pessoal? Então, esse slide de aula 6 já vai ser conteúdo para outra prova, para a prova 2. Tá, pessoal? Aí vocês já dormem um pouco mais tranquilos hoje. Tá? Então, quando a gente for fazer a nossa prova parcial, que logo eu vou marcar com vocês, a nossa prova parcial, pessoal, ela só vai até o slide de aula 5, que é o da semana passada. Tá? Esse slide da aula de hoje já fica para depois. Ok, pessoal? Tranquilinho? Vamos lá então, pessoal? Vamos dando continuidade aqui? Pode ser? Não, chorar depois não, né, pessoal? Vocês estão indo bem. Vocês estão indo bem. Vocês estão indo tranquilos. Vocês estão acompanhando bem. Ah, tem bastante, hein, Giovana? Tem bastante coisa, hein? Tem bastante água para rolar ainda, né, Giovana? Tem bastante coisa. Ah, depois eu vou falar para vocês de prova, tá, pessoal? Se der tempo, hoje eu já falo. Tá? Vamos terminar aqui esse slide, ele está quase acabando. Vamos terminar esse slide aqui, eu já começo a falar da prova parcial com vocês. Tá na hora de marcar. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos prosseguindo aqui no material, vamos prosseguindo aqui no conteúdo. Vamos lá. Próxima propriedade. Propriedade chamada de associativa. Olha só. Na propriedade associativa, o que eu tenho? Eu tenho P e Q entre parênteses e R fora do parênteses. Tudo isso aqui é equivalente a quem? A P e entre parênteses Q e R. Vocês conseguem perceber, pessoal, essa propriedade associativa, o que aconteceu? Foi uma mudança mínima. O que aconteceu, pessoal, nessa propriedade associativa? Concorda comigo, pessoal, que só teve uma mudança do parênteses? Concorda comigo, pessoal, que foi só uma mudança do parênteses? Sim ou não? Foi, né? Na primeira parte, o parênteses estava no P e Q. Estava no P e Q. Depois eu remanejei o parênteses do P e Q e coloquei no Q e R. Tá? Então, vocês concordam comigo, pessoal, que existe uma equivalência entre essas duas fórmulas? Concorda comigo, pessoal, que existe uma equivalência? Sim. Sim, elas são praticamente a mesma coisa, né, pessoal? Concorda comigo? Só tem o operador E, só tem operadores E, e eu só fiz uma simples mudança de parênteses. Então, isso não vai mudar nada no resultado final. Tá? E ambas as fórmulas vai dar o mesmo resultado na tabela verdade. Tá? Isso é que nós chamamos de equivalência. Depois, pessoal, se vocês quiserem fazer esse exercício depois, pega essas duas fórmulas, pessoal. Ó, pega essas duas fórmulas e aplica. Ó. Construi a tabela verdade dessa e dessa, das duas. E aí bate os resultados. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Legal? E aí que se trata de uma equivalência. Tá? Quer dizer que se trata de uma equivalência lógica. E essa regra é chamada de propriedade associativa. O Carlos até falou aqui, pessoal. Também poderia ser Q, E, P e R. Poderia ser também, Carlos. Certamente, Carlos. Seria equivalente também. O resultado, com certeza, vai dar o mesmo. Então, certíssimo o que você falou, Carlos. Legal. Exatamente isso que o Matheus falou, pessoal. Olha só aqui que o Matheus falou. Basicamente, a ordem dos fatores não altera o produto. É igual multiplicação, não é, pessoal? Concorda comigo quando você faz multiplicação?
de vários fatores, multiplicação, se você alterar a ordem dos fatores, não altera o produto. Isso a gente aprendeu em matemática. Lembra, pessoal? Exatamente. Show de bola. Legal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Já são 8h40. Vamos lá. Ó, que mais? Eu tenho outra propriedade aqui, pessoal, que é chamado de identidade. Propriedade da identidade. Vamos lá. Então, olha só. Pressuponham, pessoal, que aqui eu tenho uma variável t e tenho uma variável c. Tudo bem? Pressuponham, pessoal, que o valor da variável t é verdadeiro. Pressuponham que o valor da variável c é falso. Tá ok? Pressupondo nessas situações. Nessas situações aqui que eu elenquei. Tudo bem? Se eu tiver, pessoal, P e T é equivalente a somente a variável P. Tá? Isso, pessoal, isso se caso o valor de T for quanto? Se caso o valor de T for verdadeiro, conforme ele está indicado aqui em cima. Somente nessa situação. Tá? Outra regrinha aqui da identidade, pessoal. Outra regrinha aqui da identidade. Ó, outra aqui. Eu tenho P e C, tá? Pega aqui comigo, ó, pessoal. Eu tenho aqui P e C é equivalente a simplesmente C. E isso, se o valor de C, pessoal, for F. Tudo bem, pessoal? O que nós chamamos aqui de regrinha da identidade. Tudo bem, pessoal. Então, essas regrinhas aqui, pessoal, a gente vai pegando aos poucos, tá, pessoal? É claro que às vezes no comecinho, eu acho que assusta um pouco com essas regrinhas, com essas propriedades, mas vocês vão perceber, pessoal, que daqui para frente eu vou trabalhar mais essas regrinhas com vocês, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que eu vou trabalhar mais essas regras com vocês, tá? A gente não vai largar elas agora e partir para conceitos novos. Lá para frente a gente com certeza vai ter que trabalhar mais com isso aqui, fazer exercícios, né, pessoal? Vamos ter que fazer exercício, corrigir aqui em conjunto, tá? Então fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar muito com isso aqui ainda nas próximas aulas. Ó, e agora, pessoal? O que apareceu aqui? As propriedades da disjunção, do ou. Ok? Olha só, pessoal, concorda comigo que são as mesmas propriedades do e? Da conjunção? Não são as mesmas propriedades, pessoal? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que agora a gente não está mais usando o e. Nós estamos utilizando o nosso quem? Usando o ou. Perceberam, pessoal? Então são as mesmas regras. As mesmas regras da conjunção para a disjunção. Só que na conjunção a gente está usando o e e na disjunção nós estamos usando ou. Tudo bem? Ó, perceba, pessoal, é a mesma regra. Idempotente. P ou P é equivalente a somente P. Mesma coisa. Comutativa. Eu tenho P ou P é equivalente a Q ou P. Perceberam, pessoal? A mesma regra comutativa anterior. A gente só inverteu as duas variáveis, né? P ou Q, ao invertir para Q ou P. Só fiz ali uma troca. É a comutação, uma comutativa. Associativa, pessoal, também mesma coisa que eu expliquei para vocês agora há pouco, associativa. Se eu tenho P ou Q entre parênteses ou R, isso é equivalente a P ou Q ou R entre parênteses. Ou seja, nós só vamos ali o posicionamento dos parênteses. Tudo bem, pessoal? Que é a nossa regrinha que os meninos estavam falando lá aquela regrinha multiplicativa, né? Não lembro quem falou. Quem tinha falado lá, pessoal? Acho que foi o Matheus, né? Matheus que falou que basicamente a ordem dos fatores não altera o produto. Não é, Matheus? Acho que foi o Matheus que tinha falado isso agora há pouco. Isso aí que o Matheus falou é exatamente essa regrinha associativa. Tudo bem? E por último aqui, pessoal, a regra que é chamada de identidade, tá? Que ela se aplica como? De que maneira, pessoal? Se aplica da seguinte forma. Pressupondo que o valor de T é verdadeiro e pressupondo que o valor de C é falso, o que eu tenho nessa regra de identidade? P ou T
P ou T é equivalente a T. Tudo bem? Caso o valor de T seja verdadeiro. Tudo bem? E P ou C é equivalente a somente P, tá? Se o valor de C for falso. Tudo bem, pessoal? São regras. Tudo bem, pessoal? São regras, são propriedades da conjunção e da disjunção, que não tem jeito, pessoal, com o tempo aí vocês vão ter que, digamos, não digo decorar, né? Mas vocês vão ter que mentalizar, guardar na cabeça de algum jeito essas regrinhas, porque essas regrinhas vocês vão poder, né, pessoal? Vocês vão usar essas regrinhas lá na frente. Ok? Não para a prova parcial ainda, pessoal. Isso aqui eu ainda não vou cobrar na prova parcial de vocês. Ok? Esse conteúdo vai cair na prova final. Vai cair na famosa, lá na PRG. Lá no mês de junho. Legal, pessoal. Aqui, o que nós temos? Aqui nós temos algumas propriedades da conjunção e da disjunção ao mesmo tempo. Agora a gente está juntando, tá, pessoal? Não, pelo amor de Deus. Vocês vão entender sim, pessoal. Vamos lá. Vocês vão conseguir acompanhar. Vamos lá. Ó, agora propriedades da conjunção e da disjunção simultaneamente. Ó, primeiro eu tenho uma regra aqui, pessoal, que se chama distributiva. Propriedade distributiva. Essa propriedade distributiva, pessoal, é igual a multiplicação. É igual a multiplicação. É igual a multiplicação na matemática, pessoal, quando eu tenho, por exemplo, um número multiplicando por outros números que estão dentro do parênteses. A mesma regrinha multiplicativa. Tudo bem, pessoal? A mesma regrinha distributiva que você usaria na matemática. Olha só, pessoal, pega comigo aqui, ó. Tenho aqui P e, entre parênteses, Q ou R, é equivalente a quê? É equivalente a P e Q ou P e R. Ó, olha só, pessoal. Vou explicar de uma outra maneira. Esse cara aqui, tá vendo esse cara aqui, pessoal, que eu estou riscando? Esse cara que eu estou riscando aqui, pessoal, é como se vocês estivessem usando uma regrinha multiplicativa. É como se vocês estivessem fazendo multiplicação. Ó, então percebam, pessoal. Estão vendo esse P que está aqui? Esse P que está aqui, você vai multiplicar pelo Q que está dentro. E esse P que está aqui, você também vai multiplicar por quem, pessoal? Pelo R. É como se fosse uma regrinha, pessoal, multiplicativa. Tudo bem, pessoal? Voltando, vamos lá. É como se eu estivesse multiplicando, pessoal, esse P. Tá vendo esse P aqui? Esse P aqui é como se eu estivesse multiplicando ele por todos os fatores que estão dentro do parênteses. Ok? Então, olha só. Eu vou multiplicar o P por Q. Onde é que está, pessoal, P multiplicado por Q? Está aqui, ó. P e Q. Perceberam aqui, pessoal, P e Q? Tá aqui o P e Q. Depois, o que eu faço? Eu vou multiplicar esse P. Vou multiplicar por quem, pessoal? Multiplicar pelo R. Como se fosse regrinha multiplicativa. Tá? Onde que está, pessoal, P multiplicado por R? Onde está? Está aqui, ó. P e R. Tá? O que o Danilo colocou ali, pessoal? Vamos ver. Ali, se P for falso, tudo dentro do parênteses vai ser falso também. Sim, vai ser sim, Danilo. Sim. Porque você entendeu bem isso. O P, né, Danilo? O P, ele está fora do parênteses, não está? Ele está fora do parênteses, menino esperto. Com certeza. Ó, olha só. Seguinte, esse P aqui, pessoal, ele está onde? Esse P ele está fora do parênteses. Usando a regra multiplicativa, esse P vai ficar onde? Esse P vai ficar dentro do parênteses. Ele fica dentro do parênteses. E, pessoal, é como se fosse regrinha multiplicativa. Ó, e olha só, pessoal, presta atenção em mais uma coisa. Ó, pessoal, presta atenção só mais uma coisinha aqui, ó. Vocês perceberam, pessoal, que esse operador E, onde é que tá? Tá aqui, ó. Esse operador E, ele estava fora do parênteses. E agora ele vai ficar onde, pessoal?
Onde que esse operador E está agora? De novo, pessoal, vou perguntar de novo. Ó, eu tenho esse E aqui, eu tenho esse operador E. Esse operador E, ele está fora do parênteses. Ele vai para onde agora? Vai para dentro. Exatamente, ele foi para dentro. E o OU, pessoal? Esse cara aqui, ó. O OU que estava fora do parênteses. Exatamente, Danilo. É igual a regra distributiva da matemática convencional, da matemática normal. Agora faz sentido, é a regra distributiva da matemática convencional. De novo, pessoal, agora aqui, ó. Esse OU aqui estava dentro do parênteses, não estava, pessoal? Estava dentro? Agora ele vai para onde? Ele estava dentro, ele vai para fora. Perfeitamente. É regrinha multiplicativa mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, como é que vai ficar? Pela regra distributiva. Aqui. Vou ficar com P e Q. Tudo bem? P e Q. Ou, né? Tá aqui o ou. Tá lá no meio, né, pessoal? O ou. Tudo bem? E também vou fazer o P e... P o quê, pessoal? P e R. Tudo bem? O P e R foi colocado aonde? Aqui. Ok, pessoal? Então, é como se fosse a regrinha distributiva da matemática convencional, da matemática normal que a gente é acostumado. Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui. Vamos lá. Ó, pela regra distributiva, pessoal, eu tenho P, né? Tem aqui, pessoal, pela regra distributiva. Eu tenho P e Q ou R entre parênteses é equivalente a P e Q ou P e R, pela regra distributiva. Então, existe equivalência, tá, pessoal, entre essas duas fórmulas. Ok? Aqui. E agora, pessoal, no próximo aqui, ó. O que mudou? Então, estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Eu achei que caiu a conexão aqui, pessoal. Estão me ouvindo? Sim? Achei que tinha caído. Tá. Deu uma instabilidade aqui, mas não caiu. Pessoal, o segundo aqui não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Ou não é a mesma coisa, pessoal? A segunda possibilidade aqui, ó. Essa segunda linha aqui, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. O que mudou? O que mudou aqui, pessoal? O que mudou é que o OU está para fora e o E está dentro do parênteses. Concorda comigo, pessoal, que foi a única coisa que inverteu? Foi. Foi a única coisa que trocou. Mas concorda comigo, pessoal, que a regra distributiva é a mesma? Ó, eu vou ficar com P ou Q. Onde é que está o P ou Q? Está aqui. E. Cadê o E? Está aqui. O E estava dentro do parênteses, fica fora. Tá ok? E depois eu vou ter o quê? Segunda parte. Vou ter P ou R. Onde é que está o P ou R, pessoal? Está aqui. Tudo bem, pessoal? Então, a mesma regrinha distributiva que estava ali na primeira linha, só que a gente trocou ali os operadores E e O. Tudo bem? Então, existe equivalência, tá, pessoal? Existe equivalência lógica entre essa primeira fórmula com essa segunda fórmula. Existe a equivalência lógica. Ó, então, Gabriel, essa regrinha aí não é para todo operador lógico não, viu, Gabriel? Essas regrinhas aqui, elas são bem específicas, tá? Se você começar a colocar ali condicional, bicondicional, começar a misturar as coisas, já não dá mais certo, não. Ok, Gabriel? Então, essas regrinhas, elas são bem específicas mesmo. São só essas regrinhas aqui que eu estou passando para você. Ok, Gabriel? Legal. A próxima, pessoal, vamos lá. Vamos lá, a próxima. Propriedade chamada de propriedade de absorção. Tá? Depois a gente pode até fazer isso na próxima aula, tá, pessoal? Criar uma tabela verdade para comprovar essa equivalência, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui na absorção, quando eu tenho, pessoal, P e P ou Q entre parênteses, isso é equivalente a somente P. Da mesma forma, pessoal, P ou
P e Q entre parênteses é equivalente a somente P. Ok, pessoal? E aí, só uma observaçãozinha aqui no final, né? Percebam que o resultado na absorção, tá? Ele será sempre P. Independente se a variável Q for verdadeira ou falsa. Tá ok, pessoal? Depois eu posso até fazer um exercício com vocês nas próximas aulas para comprovar a absorção, a distributiva, para ficar mais fácil de entender esses conceitos aqui. Tudo bem? Pessoal, teria aqui alguns exercícios. Ó, deixa eu ver qual está faltando aqui, pessoal. É que os exercícios têm a resposta, né? Eles têm as respostas. Vamos fazer rapidinho, pessoal? Vamos fazer rapidinho? Que horas são? São 8h57. Dá tempo da gente fazer rapidinho? Sim? Acho que dá, né? Então vamos lá, rapidinho a gente vai fazendo aqui mentalmente. Vamos lá. Ó, vamos lá. Utilizando os teoremas da implicação lógica, não é? Da implicação lógica, que é esse cara aqui, e também o da equivalência lógica, que é esse cara aqui, sejam as seguintes proposições lógicas. Tem essa proposição P e tem essa proposição Q. Tudo bem? Ele quer que a gente construa as tabelas verdade e ele quer que a gente verifique, pessoal, ele quer que a gente faça uma verificação agora. Se existe implicação entre as duas, ele também quer que faça uma verificação se existe o quê? Equivalência. Tudo bem, pessoal? Ele quer que verifique se tem implicação e se tem equivalência entre as duas. Então, vamos lá. Ó, legal. Tudo bem. O que a gente vai pegar primeiro, pessoal, para executar aqui nessa fórmula? O que a gente executa primeiro? Aqui? Me ajuda lá, pessoal. O que a gente pega primeiro aqui para executar na tabela verdade? O não? Será que é o não primeiro? É o E, né, pessoal? É o E, é o parênteses. Tudo bem? Primeiramente o parênteses. Ok? Primeiramente o parênteses e depois a gente executa a negação. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente, nosso parênteses. Tá aqui, pessoal, o parênteses, aqui embaixo. A e B. É simplesmente a aplicação da tabela verdade do E, né, pessoal? Ele está usando zeros e uns. 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1. Ok, pessoal? É somente a tabela verdade do E. Depois a gente vai fazer o quê, pessoal? A nossa negação. Então vamos negar o valor da coluna anterior. 0 fica 1, 0 fica 1, 0 fica 1 e 1 fica 0. Tudo bem, pessoal? Acabamos de resolver essa primeira fórmula. Vamos para a segunda. O que a gente vai executar primeiro, pessoal, nessa fórmula aqui? O que a gente roda primeiro? Nessa fórmula aqui, pessoal? Primeiro os nots, as negações, concordam? Então tá aqui. Primeira negação de não A e primeira negação de não B. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Só a negação. Acho que aqui é tranquilo as negações, né, pessoal? Aqui eu peguei, não é? Aqui eu tenho 0, 0, 1, 1. Então aqui vai ficar 1, 1, 0, 0. Só neguei. Mesma coisa aqui, né, pessoal? Negação de B. Eu tenho 0, 1, 0, 1. Então vou ficar com 1, 0, 1, 0. Tranquilo, pessoal? Só fiz as negações. Tudo bem? Tranquilo? E aí faltou fazer o quê, pessoal? Faltou aplicar o nosso OU. Tudo bem? Faltou aplicar o nosso OU. Então vamos lá. 1 ou 1 dá 1. 1 ou 0 dá 1. 0 ou 1 dá 1. 0 ou 0 dá 0. Tudo bem? Conseguiram acompanhar, pessoal, rapidinho ali a linha de raciocínio? Sim? Legal. Ó, aí olha só, pessoal, só para a gente finalizar aqui, ó. O que a gente está querendo fazer aqui, pessoal, nesse slide aqui? A gente quer verificar a implicação lógica, né? Como é que a gente faz, pessoal, para verificar mesmo a implicação lógica? Lembra como é que a gente faz essa verificação da implicação lógica? Lembra? Como é que a gente faz, pessoal, para verificar a implicação lógica? Como é que a gente faz?
Tem que verificar, né, Giovana, se dá uma tautologia quando nós executamos o quê? Isso mesmo, Matheus. Verificar se dá uma tautologia quando a gente faz um condicional das duas fórmulas, correto? Então me ajuda aqui, pessoal, olha só, vamos aplicar então a condicional. Vamos lá, comigo. No caso, pessoal, eu tenho aqui essas duas colunas aqui na cor vermelha. Ó, pessoal, tem essas duas colunas aqui na cor vermelha. Quando que vai dar falso, pessoal? Quando eu tiver... Quando que vai dar falso, pessoal? Quando eu tiver verdadeiro implicando em falso. Ou se eu tiver, pessoal, usando zeros e uns, se eu tiver o quê? 1 implicando em 0. Eu tenho aqui, pessoal, algum 1 implicando em 0? Tem, pessoal, aqui algum 1 implicando em 0? Tem? Não, não tem. Então não vai dar nenhum falso. Não vai dar nenhum 0, né, pessoal? O resultado vai dar o quê? Todos uns. Ou seja, pessoal, o que a gente conclui? Que o resultado deu também, no caso, uma tautologia. Logo, né, pessoal? Logo, podemos concluir que essas duas fórmulas que foram colocadas aqui no começo, né? Essas duas fórmulas são o quê, pessoal? Essas duas fórmulas, elas têm uma implicação lógica. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Existe uma implicação lógica de P para Q. Tranquilo, pessoal? Tá acabando aqui. Depois eu já respondo, pessoal, umas perguntinhas aí que o pessoal está fazendo, tá? Vamos só finalizar aqui. E agora? Concorda comigo, pessoal, que eu não preciso construir a tabela verdade de novo? Não preciso, né? Por quê? Porque a tabela verdade já foi construída aí na página anterior. Concorda comigo? E o que a gente tem que fazer, pessoal, para saber se existe equivalência entre o P e Q? O que a gente tem que fazer, pessoal? Agora a gente vai tentar comprovar a equivalência. O que a gente faz, pessoal, para comprovar a equivalência? Perfeito, Giovana. O bicondicional. Não é? A gente tem que verificar, né, Giovana, o bicondicional e ver se dá também uma tautologia, correto? Perfeito. Qual era a regra mesmo, pessoal, da bicondicional? Está aqui embaixo, ó, a regrinha da bicondicional, ó. Coloquei aqui embaixo. A bicondicional de duas proposições é verdadeira quando P e Q têm o mesmo valor lógico e falso nos demais casos. Não é, pessoal? Então ela só dá verdadeira quando for V e V e falso, correto? Então vamos lá, pessoal. Faz comigo aqui então o bicondicional. Ó, 1 e 1 dá 1 e 1 dá 1. 1 e 1 dá 1. 0 e 0 dá o quê, pessoal? 0 e 0 também dá 1. Logo, deu tudo resultado 1. Identificamos a tautologia e podemos concluir, né, pessoal? No final, podemos concluir que P, né, pessoal, está aqui o P, P é equivalente a Q. Tudo bem, pessoal? Foi bem corridinho aqui no final. Acho que deu para acompanhar, né, pessoal? Sim? Deu para acompanhar? Depois, pessoal, a gente vai dar uma retomada nesses assuntos aqui, tá, pessoal? Vocês fiquem tranquilos, fiquem sossegados. Depois a gente vai dar uma retomada nesse assunto aqui. Realmente, essa aula aqui tem bastante conteúdo, né, pessoal? Bem condensada essa aula de hoje, né? Tem bastante matéria, bastante conteúdo. Depois a gente vai retomar melhor esses conteúdos aqui. Vocês fiquem tranquilos, tá, pessoal? Realmente, tem bastante conteúdo aqui. Vamos retomar depois. Pessoal, eu vou aqui só encerrar a gravação,